Fábio Costa, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, mais um TBT da televisão, aqui do Observatório da Televisão. Nesta semana, relembrando alguns atores que já interpretaram Dom Pedro I na nossa teledramaturgia, né? Em novelas e minisséries. E por quê? Porque, claro, depois de amanhã, dia 7, né? Celebramos mais um aniversário da proclamação da independência do Brasil. Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser uma nova nação a partir dali, né? Dom Pedro, nosso personagem tema aqui do TBT, era príncipe regente, né? Foi deixado aqui tomando conta, vamos dizer assim, do Brasil pelo seu pai, Dom João VI, e se tornou então, a partir da independência, o nosso primeiro imperador. Só tivemos dois, depois foi o filho dele, Pedro II, né? Mas aí já é uma outra história. Dom Pedro I viveu pouco. Ele nasceu em 1798 e faleceu em 1834. Salvo engano meu, nem 36 anos chegou a completar, né? E na teledramaturgia, o período em que ele viveu, que foi de quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, até coisa de uns 15, né, 20 anos depois, ou nem isso, é pouco explorado relativamente na nossa teledramaturgia, né? As produções de época, em geral, tratam de períodos um pouco mais posteriores na história, mais próximos da abolição, da proclamação da República, enfim. Então, a destacar na interpretação de Dom Pedro I na teledramaturgia, nós temos, em especial, Tarcísio Meira, que, já tendo interpretado Dom Pedro I no filme Independência ou Morte, dirigido por Carlos Coimbra, né, lançado em 72, ele voltou a viver o personagem na novela Saramandaia, de Dias Gomes, que foi ao ar em 1976. Né? Em Saramandaia, um dos personagens era o professor Aristóbulo, interpretado por Ari Fontoura, que se transformava em lobisomem, não conseguia dormir, então nos seus longos passeios noturnos para tentar driblar a insônia, ele encontrava, dentro da proposta de realismo fantástico que a novela apresentava, personagens históricos, né? Nas andanças noturnas do professor ele podia encontrar Dom Pedro I, por exemplo, com cavaleiros andando junto, né? Inclusive o nome da cidade, Bole fazia referência a acontecimentos que envolviam Dom Pedro, que supostamente no seu tempo havia andado por ali, tido um caso com uma moça, fazendo jus à sua fama de conquistador, de mulherengo, né? Então Tarcísio foi convidado para uma participação especial em Saramandaia, revivendo o Dom Pedro que ele já havia feito no filme Independência ou Morte. Tarcísio Filho, o filho de Tarcísio Meira, portanto, né, também teve a sua oportunidade de interpretar Dom Pedro I numa participação especial, igualmente, na novela Dona Beija, em 1986, 10 anos depois, na Rede Manchete, né, novela de Wilson Aguiar Filho. Tarcisinho interpretou Dom Pedro em passagens da história que era ambientada principalmente em Araxá, Minas Gerais, né, mas em passagens da história passadas na capital do Império, que era o Rio de Janeiro, né? E além dele também apareceram numa participação muito especial em Dona Beija, ali nos primeiros capítulos, Xuxa Lopes como a mãe de Dom Pedro I, Carlota Joaquina, e Jorge Xeres como Dom João VI. Além dos Tarcísios pai e filho, também tivemos na década de 80 e também na Rede Manchete, Gracindo Júnior no papel de Dom Pedro, na minissérie Marquesa de Santos, de 1984, também escrita por Wilson Aguiar Filho, com Carlos Heitor Coni, e que foi a primeira produção de teledramaturgia da TV Manchete, com menos de um ano no ar, né? Ela estreou em 83 e já em 84, antes de completar o seu primeiro aniversário, colocou essa minissérie no ar. E nesse caso, Dom Pedro não era uma participação especial, ele era o protagonista, né? A trama partia do seu romance extraconjugal com a Marquesa de Santos, papel título que era vivido por Maitê Proença, né? Eles foram amantes, tiveram um longo relacionamento, né? E a esposa traída, no caso, era a Dona Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro, que na minissérie era interpretada por Maria Padilha. Depois dessas aparições de Dom Pedro I na televisão nos anos 80, né, e Tarcísio Meira nos anos 70 e 76, apenas em 2002, na minissérie O Quinto dos Infernos, de Carlos Lombardi, temos uma representação de Dom Pedro, assim, vamos dizer, mais substanciosa, né, digna de nota, na nossa teledramaturgia, que, como eu já disse, costuma recorrer muito mais ao período de Pedro II do que o de Pedro I. Marcos Pasquim interpretou o personagem Dom Pedro I, né, na minissérie O Quinto dos Infernos, após um breve prólogo, no qual ele ainda é pré-adolescente e foi vivido pelo Carlos Machado Filho.
E a história aproveitava também, vamos dizer ali, a mesma temática, o mesmo plot de Marquesa de Santos, com o triângulo amoroso formado por Dom Pedro, sua esposa Leopoldina, que era vivida pela Érica Evantini, e a Marquesa de Santos, a Domitila, aqui vivida por Luana Piovani, né? Uma coisa curiosa em relação a essa minissérie O Quinto dos Infernos é que ela foi um pouco criticada, um pouco é apelido, né? Foi criticada porque a sua abordagem dos fatos históricos foi contestada, né? Mas era uma obra de ficção que pretendia justamente mostrar aspectos do Brasil que são longevos, não é uma coisa recente, que desde Priscas Elas já estavam presentes aqui na nossa cultura, no nosso jeito de ser, inclusive nos monarcas, né? A mãe de Dom Pedro, Carlota Joaquina, ficou muito marcada na interpretação de Bete Lago nessa minissérie, assim como seu pai, Dom João VI, que era André Matos, né? No final da década de 2000, mais precisamente em 2009, na época do Natal, foi ao ar um especial de fim de ano da TV Globo com texto de Péricles Barros, chamado O Natal do Menino Imperador. Nesse especial, quem deu vida a Dom Pedro foi Reinaldo Gianecchini. E também é uma aparição curta de Dom Pedro. Por quê? O especial narra Dom Pedro II, já idoso, interpretado por Sérgio Brito, contando para um dos seus netos, né, um dos filhos da sua filha princesa Isabel, que era a Carolina Aguiar, no especial, sobre aspectos da infância dele, porque ele perdeu o pai ainda muito pequeno, né, e tinha uma vida que não era de uma criança normal, já que ele era criado para ser um dia imperador do Brasil, como de fato foi, por quase 60 anos. Então, a certa altura desse especial, desse unitário, o Dom Pedro I, o pai, aparece, né, conversando ali com o seu filho Dom Pedro II, já idoso. E Reinaldo Gianecchini, então, viveu Dom Pedro I nesse programa do fim de ano da Globo de 2009. Mais recentemente, no ano de 2017, o ator Caio Castro, que nós podemos ver atualmente como Rock de A Dona do Pedaço, teve a sua oportunidade de interpretar Dom Pedro numa novela das 6 de grande sucesso, né? Novo Mundo, de Teresa Falcão e Alessandro Marson. E para muitas pessoas, eu diria, até foi uma surpresa o desempenho do Caio Castro nessa novela, porque ele vinha de algumas polêmicas sobre a profissão de ator, sobre a necessidade ou não de se ler, de se ter cultura literária e em geral para atuar, né? Para a profissão de ator. E apresentou um trabalho como Dom Pedro bastante elogiado, vamos dizer assim, até porque muita gente não esperava que ele levasse a sério aquele personagem, que é sempre um ponto a ser considerado na carreira de qualquer ator, né? E uma coisa curiosa é que, no caso, Caio Castro foi um dos intérpretes mais adequados em termos etários para viver Dom Pedro, né? A história de Novo Mundo se passa também na época em que o jovem príncipe aguarda uma noiva com quem ele é levado a se casar por procuração, né, uma princesa austríaca, que é Dona Leopoldina, que na novela Novo Mundo foi interpretada por Letícia Colin. E, como eu disse, Dom Pedro não viveu nem 40 anos. E os atores que interpretaram Dom Pedro nem sempre eram tão jovens quanto esse personagem, né? Só que, em abordagens históricas, como as que envolvem os grandes vultos, Dom Pedro, seu filho, a princesa Isabel, Marechal Deodoro, enfim, essas liberdades de escalação não são extremamente condenáveis, justamente porque se trabalha muito com o mito, a imagem que nós fazemos dessas figuras, seja pelos livros da escola, seja pelas cédulas ou moedas que nós temos na mão, enfim, né? Dom Pedro I tem esses intérpretes que nós podemos destacar nesse TBT da televisão dessa semana, né? Porém, eu falava aqui há pouco com os nossos amigos do Observatório da Televisão, na nossa sede, que é muito curioso como Dom Pedro II, o seu filho, né, ainda não teve a sua importância, que foi muita para a nossa história, né, reconhecida pela teledramaturgia. Isso deve acontecer na novela Nos Tempos do Imperador, que está prevista para estrear no ano que vem, né, no horário das 6, assim como Novo Mundo, dos mesmos autores, Teresa Falcão e Alessandro Marson. A história do Brasil inteira, ou pelo menos as suas passagens mais importantes e mais marcantes, foi visitada pela teledramaturgia em algum momento, especialmente a teledramaturgia da TV Globo, né, que já teve oportunidades em novelas e em minisséries de contar aspectos da nossa história, ainda que com viés ficcional, aliando ficção e a história com H maiúsculo.
Aproveite essas oportunidades não apenas para você se instruir sobre passagens da história, mas para ver pontos conflitantes e chegar então à sua opinião, à sua visão daquele período através das referências que a ficção te dá. Na próxima semana nós temos um novo encontro, um abraço a todos, convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui no nosso canal à direita, no botãozinho vermelho, receba as notificações e fique por dentro de tudo que nós trazemos com muito carinho e dedicação para você toda semana no TBT e em todos os outros conteúdos do site e do canal do Observatório da Televisão no YouTube. Tchau, tchau.